Bem-vindos a mais um encontro de letramento digital. No nosso encontro de hoje, nós trataremos da questão do computador como um instrumento para a troca de mensagens. Na verdade, o computador, se vocês lembrarem de encontros anteriores, ele inicialmente era uma máquina apenas calculadora. Não tinha mensagem, não tinha texto no computador. A partir do momento que na década de 50, computadores e os sistemas comerciais de escritório foram se fundindo, o computador passou a ser também um instrumento de troca de mensagens. Mas naquela época, a troca de mensagens era essencialmente interna a um computador apenas. Então, se você tinha um grande computador, um mainframe, você podia deixar uma mensagem para um outro usuário no seu disco e o usuário, quando acessasse, teria acesso a essa mensagem. Mas não havia troca de mensagem entre computadores diferentes. Foi apenas na década de 70, com o surgimento da ARPANET, que surgiu a demanda por fazer a troca de mensagens entre computadores diferentes. Então, em 71, Ron Tomlinson, ele pegou uma mensagem de um computador que estava no fundo dessa sala e mandou para outro que estava aqui na frente da sala, mas sem usar o disco. Ele usou a rede para fazer a troca de mensagens. E isso então, deu o surgimento dessa demanda para fazer com que os computadores pudessem fazer a troca de mensagens entre sites diferentes, locais diferentes. Então aqui nós temos o que era a ARPANET em 1971 e então já nessa época era possível fazer essa troca de mensagem entre computadores de diferentes cidades. A troca de mensagens nessas redes naquela época, ARPANET, BitNet, CSPAN, cada uma tinha o seu protocolo, a sua forma de fazer a troca de mensagens, a sua sequência de comandos. Foi apenas na década de 80, com o surgimento do protocolo TCP/IP, que surgiu a necessidade de fazer a integração das redes e fazer com que houvesse um protocolo comum para a troca de mensagens. Foi então que surgiu o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, que foi um conjunto de comandos que permitia que computadores de diferentes redes trocassem mensagens entre si. Quais são as partes envolvidas nessa troca de mensagens? No núcleo dessa troca de mensagens existem os servidores de correio eletrônico, os servidores de e-mail. São eles que conversam usando os comandos do SMTP. Nós temos então um servidor dos e-mails que são enviados e, usando os comandos do SMTP, ele passa a mensagem desse servidor para a mensagem de um outro servidor que vai receber as mensagens. Então, a troca de mensagens acontece entre esses servidores, na verdade. Um outro elemento dessa troca de mensagens são os clientes de e-mail, os clientes de correio eletrônico. O que esses clientes fazem é acessar esses servidores para colocar uma mensagem para poder ser enviada e, do lado que recebe, ele vai então ter um protocolo para receber a mensagem, poder fazer a leitura dessa mensagem na sua máquina cliente. Então, nós temos essencialmente uma arquitetura de clientes e servidores para a troca de mensagens. Do lado do cliente, então você precisa ter software especial para poder fazer esse acesso a essas mensagens, os aplicativos de correio eletrônico. O primeiro ponto que você precisa ter consciência é que, para você poder usar o correio eletrônico, você precisa ter uma conta de correio eletrônico. E para isso você precisa ter acesso a algum provedor. Então, nesse caso, o que você precisa ter é um local onde você vai criar a sua conta e definir um identificador de correio eletrônico, seu endereço de correio eletrônico. O seu endereço, então, vai ser esse identificador, arroba, e a identificação do provedor do serviço. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um provedor de correio eletrônico, chamado box.com, né? E diferentes usuários que têm aqui seus e-mails. cmoniz+demo3@box.com, @box.com. Então, o seu identificador de e-mail não precisa necessariamente estar vinculado ao seu nome real, mas é uma forma que você tem de poder usar aquela forma que você quer ser conhecido na rede. E quem são esses provedores de serviço do correio eletrônico? E aí vai depender bastante, né, da sua demanda, de onde você está usando o correio eletrônico. Por exemplo, numa empresa,
é comum a empresa ter o seu endereço de correio eletrônico, ter um serviço para prover o correio eletrônico. Então, nós temos aí o serviço de e-mail corporativos. Então, por exemplo, aqui nós temos o e-mail corporativo da Unicamp. Então, quem criar uma conta nesse serviço de e-mail corporativo vai ter um endereço de correio eletrônico, seu nome, @unicamp.br. É comum as empresas terem esse tipo de serviço. Nós temos também provedores de serviços de correio eletrônico comerciais. Aí você pode, então, pagar uma taxa mensal ou anual para ter acesso a esse serviço, né? E aí você vai ter um endereço de correio eletrônico acessado, né, por meio do provedor de correio eletrônico que você escolheu. E nós temos também os provedores de correio eletrônico gratuitos. Em algum encontro anterior, nós já falamos sobre a criação de uma conta no Google. Então, se vocês olharem aqui nesse cadastro, tem aqui uma opção para você escolher o seu nome de usuário, onde vai ter ali @gmail.com. Então, ao criar essa conta, você está adquirindo também um endereço de correio eletrônico junto a esse provedor que é gratuito. Assim como esse, nós temos outros provedores gratuitos. Por exemplo, o yahoo.com, né, também tem um serviço para você se cadastrar e criar uma conta com o seu nome de usuário, que aí no caso vai ser o nome de usuário, @yahoo.com.br. E também um serviço da Microsoft, o Outlook, outlook.com. Você também tem uma opção de inscrever-se e lá você vai poder fazer o seu cadastro e criar a sua conta de usuário, @outlook.com. Uma vez que você tenha criado a sua conta, você pode usar os aplicativos para acessar esses serviços. Então, basicamente, nós temos duas formas de fazer isso. Você pode acessar diretamente no seu servidor, por meio de uma interface usando o seu navegador de web. É o chamado aplicativo de webmail, né? No caso do webmail, você então tem uma opção de login, né, onde você dá a sua senha, né, e aí você vai ter acesso a uma tela com as suas mensagens. Esse aqui é o exemplo do webmail da Unicamp. Né? Vocês repararem, uma interface bem espartana, sem muitos enfeites, mas tem o básico do que o e-mail oferece, que é você ter acesso às mensagens que você recebeu, indicando quem enviou a mensagem, qual o assunto, qual a data do envio, né? E a possibilidade de você organizar as suas mensagens em pastas. Então, da mesma forma que nós organizamos os conteúdos do nosso computador em pastas, aqui também você pode organizar suas mensagens em diferentes pastas. Quando nós usamos um webmail de um provedor gratuito, nós podemos perceber que o nosso gratuito não é tão de graça assim, né? A forma que eles têm de cobrar esse serviço é por meio de publicidade, né? Então aqui, por exemplo, esse é um provedor do Yahoo. Quando você acessa a sua caixa de e-mail, né, você tem diferentes propagandas, né, tanto na parte das mensagens quanto na lateral, né? São os serviços de publicidade que eles vendem para que os usuários possam ter o serviço gratuito. Da mesma forma, aqui na caixa de entrada do Google, do Gmail, né, vocês também têm aqui, né, na lateral, né, as propagandas direcionadas de acordo com o conteúdo da mensagem, né? Além da questão da propaganda, eles também ganham aqui por meio de levantamento dos dados sobre as contas, sobre as mensagens que estão sendo armazenadas junto ao seu provedor. E aqui o outro, Outlook.com, outro provedor gratuito, também com as suas propagandas aqui na lateral. Além dos aplicativos de webmail, você pode ter acesso também às suas mensagens de correio eletrônico usando aplicativos locais no seu computador. Nesse caso, você vai ter então que baixar um aplicativo que vai fazer a conexão com o seu servidor de e-mail para poder capturar as mensagens, para que você possa fazer o armazenamento e a leitura local no seu computador. Para que o aplicativo local possa ter o acesso a essas mensagens que estão no seu servidor do provedor de correio eletrônico, você precisa usar um desses dois protocolos, ou o POP, que é o Post Office Protocol, ou o IMAP, Internet Message Access Protocol. São duas formas que você tem de transferir as suas mensagens do servidor para a sua máquina local. E nessa transferência você pode optar
por deixar as suas mensagens originais no servidor ou apagá-las de lá e deixá-las apenas no seu computador local. Alguns exemplos de aplicativos que usam essa estratégia, né? No caso do Windows, tem o Windows Live Mail, né? Que tem essa interface. Então você tem uma tela inicial, onde você tem a sua lista de mensagens, e ao clicar numa mensagem você pode ter acesso ao conteúdo dela. E você tem também a interface para compor, escrever novas mensagens. Uma alternativa fora do mundo Windows é o Thunderbird, da Mozilla, que tem também a opção para o Windows, mas tem a opção para outros sistemas operacionais, como o Linux, né? Também é o mesmo tipo de interface. Você tem a possibilidade de ver quais são as suas mensagens, quem enviou, quando enviou, organizar em pastas. E aqui um diferencial é que você tem a possibilidade de criar pastas locais. Então você tem as pastas que estão no seu servidor, você pode ter acesso a vários servidores, vários provedores e organizar em pastas locais que fazem parte exclusivamente do seu computador local. Essas mensagens eletrônicas, quando enviadas, elas têm uma estrutura comum, né? Que estrutura é essa? Toda mensagem de correio eletrônico é organizada em duas partes. Uma parte é o cabeçalho da mensagem, que tem os dados relativos ao que é a mensagem, quem enviou, quando enviou, e o corpo da mensagem, que é a mensagem propriamente dita. No cabeçalho, as informações que são contidas são essencialmente essas que estão aqui. A primeira delas é a identificação de quem é o autor da mensagem. Está ali no campo from, ou na interface, se estiver em português, vai aparecer como de. No campo para, ou to, né? Para quem é a mensagem. E aí você pode ter um ou mais destinatários que você vai escolher e identificar pelo seu correio eletrônico. Você tem a opção também de identificar quem deve receber cópias dessa mensagem, né? É a opção CC, né, de cópia carbono. Então são endereços de outros destinatários, que não os principais, mas que também podem ser interessados naquela mensagem. Existe a opção também de definir o BCC, ou CCO, nas interfaces em português, né, que é a cópia carbono oculta, que são pessoas que vão receber a mensagem, mas que as outras que estão recebendo não saberão que aquelas pessoas recebem aquela mensagem. Então, por isso que é uma cópia oculta. Existe também a opção de definir o campo Reply to, ou responder para. Se você quiser que a resposta vá para um outro endereço, que não aquele de onde você enviou a mensagem, é aqui que você vai definir esse endereço. Então, às vezes, você está usando um provedor para enviar a mensagem que não é aquele que você usa normalmente para fazer a leitura. Então, nesse caso, você define o preferencial para a leitura no Reply to. E, muito importante, né, que nunca deve ficar vazio, é o campo do subject, ou assunto. É o título que descreve a mensagem. Quando as pessoas recebem muitas mensagens, é isso que vai permitir que ela faça uma leitura, né, preferencial daquela mensagem e não ficar lá, né, perdida no meio de um monte de outras mensagens. É o assunto que vai fazer com que a sua mensagem apareça e seja lida pelo destinatário. Também faz parte do cabeçalho alguns outros campos que são inseridos automaticamente pelo sistema, né, como, por exemplo, o identificador da mensagem, né, e a data do envio. Quando o correio eletrônico foi criado, lá na década de 70, o seu conteúdo era exclusivamente texto. Não tinha como enviar nada além de uma sequência de caracteres. Com a evolução da internet, as pessoas começaram a estabelecer estratégias para fazer com que outros tipos de conteúdos pudessem ser também enviados. Então, na década de 90, por exemplo, eram comuns você usar os programas de decodificação e codificação de conteúdos para transformar um conteúdo binário em uma sequência de caracteres para que isso pudesse ser enviado por meio do correio eletrônico. Aí também, naquela época, havia a limitação do tamanho máximo das mensagens. Então, se você quisesse mandar uma foto, por exemplo, que fosse muito grande, você tinha que fazer essa codificação em texto, quebrar o texto em pedaços que coubessem na mensagem, mandar várias mensagens, e do outro lado, quem recebesse ia ter que receber, colar essas partes e decodificar a mensagem para recuperar a imagem. Com a evolução da internet, tudo isso passou a ser automatizado. Então, hoje em dia,
as mensagens são todas enviadas por meio desse protocolo MIME, né, que são as extensões da internet para correio multipropósito. Essencialmente, uma mensagem MIME ela é composta de diversas partes. Então, você tem no corpo da mensagem um cabeçalho que descreve, né, quais são as partes que você tem, e as partes, né, estão ali anexadas, tanto como parte do corpo principal, como na forma de anexos. Então, você pode mandar um texto, por exemplo, no corpo principal, que é formatado. Então, por exemplo, aqui, esta é uma mensagem com texto formatado. O texto formatado está em itálico. E anexos em negrito, que tem uma pequena imagem embutida no corpo. Então, tudo isso é possível por meio dessas extensões. Então, no MIME, se você perceber aqui, né, ele tem, né, um content type para cada tipo de mensagem. Então, aqui tem um texto básico, aqui um texto HTML, aqui uma imagem em formato PNG, aqui outra imagem em formato PNG, e essas são as partes que compõem essa mensagem. Permitindo esse acréscimo dos anexos no e-mail, o e-mail passou a se tornar uma ferramenta poderosa de colaboração. Por exemplo, se você está criando um documento em grupo, você pode criar o seu documento na sua máquina local e enviar o documento para os seus colaboradores por meio do correio eletrônico. Eles podem então fazer a revisão e mandar para você de volta. Então, dessa forma, nós temos um ciclo, né, onde você pode criar o documento, enviar para vários colaboradores que vão receber esse documento no seu e-mail, salvar os anexos, editar e salvar, né, e mandar de volta o e-mail, né, que você vai receber, salvar cada uma das colaborações e fazer aqui o merge, né, combinar essas mudanças. É importante nessa hora, quando você usa o e-mail como uma ferramenta de colaboração com várias pessoas, na hora de responder, usar aqui o Reply to All, para que todos que fazem parte dos destinatários da mensagem recebam uma resposta. Nesses casos, quando você tem um grupo de colaboradores que trabalha constantemente junto, às vezes vale a pena criar uma lista de correio eletrônico. A lista de correio eletrônico, ela então recebe num único endereço um conteúdo e repassa esse conteúdo para todo mundo que está cadastrado na lista. Então, nós temos alguns provedores de serviços de listas de correio eletrônico. Então, por exemplo, no Google, nós temos os grupos do Google e no Yahoo nós temos os grupos do Yahoo. Aqui é um exemplo de uma mensagem que foi enviada para um grupo. Então, no campo to, está apenas aqui o nome do grupo. E todo mundo que está cadastrado no grupo vai receber essa mesma mensagem. Quando você der o reply vai para o grupo e todo mundo vai receber a mensagem também. Com essa expansão de possibilidades do correio eletrônico, veio também uma certa praga agregada. É o spam. Então, o spam é um termo que descreve toda a mensagem que nós recebemos sem solicitar. Então, às vezes você está lá com o seu correio eletrônico e vem uma mensagem que fala: não conheço essa pessoa, né, não sei quem é, e ela está aqui mandando alguma coisa que não me interessa. Então, quando você reconhece uma mensagem desse tipo, você está lá recebendo seu spam. O spam assume diferentes formas. Algumas são inofensivas. Então, por exemplo, nós temos os spams de propaganda. Então, aqui, por exemplo, uma mensagem que veio: a solução definitiva para cabelos danificados. Eu não pedi essa mensagem. Alguém conseguiu o meu endereço de correio eletrônico e mandou para mim. Nem sabe se eu tenho cabelo ou não, mas mandou a mensagem. Quando você consegue reconhecer que uma mensagem como essa é uma mensagem apenas de propaganda e nada mais. Uma possibilidade é você analisar o domínio do provedor de quem mandou a mensagem e procurar esse domínio na web. E aqui você vai ver, por exemplo, que essa mensagem particularmente foi mandada por um serviço que é especialista em e-mail marketing. Então, o serviço deles é divulgar propagandas. Então, nesse caso,
é seguro, você vem aqui nesse link e fala, não quero mais receber mensagens suas. Por favor, tire o meu correio eletrônico da sua lista. Vai lá e, para descadastrar, clique em suspender. Aí o seu nome será retirado dessa lista. Um outro tipo de mensagem de spam que é recorrente são os boatos e as correntes. Então, por exemplo, você recebe uma mensagem, se você não repassar essa mensagem para 20 pessoas, algo terrível vai acontecer. Ou, por exemplo, veja que imagem incrível que eu recebi. Essa aqui é uma pessoa que tirou uma foto de um tsunami na Sumatra em 2004. E a pessoa provavelmente morreu, engolida pelas ondas. Aí se você for olhar, qual que é a origem real dessa foto? Essa aqui foi uma tempestade de areia que foi na Austrália em 2002 e ninguém morreu por conta disso. Então, e às vezes os amigos gostam de repassar essas mensagens. Aí muitas vezes o que você faz é, eu vi essa mensagem sua, na verdade não é isso, é outra coisa. O máximo que pode acontecer é o seu amigo falar, não mando mais minhas mensagens para ele, esse cara é chato, tira você da sua lista. Mas nem todo spam é tão inofensivo assim. Existem também as mensagens maliciosas. Geralmente essas mensagens tentam se passar por algum órgão mais oficial, de forma que você ofereça dados que de outra forma eles não conseguiriam. Seja um banco, seja por exemplo, aqui um administrador de sistemas, pedindo para você mandar por e-mail para ele, seu nome de usuário e senha, para que ele tenha acesso a isso. Então, se a pessoa é desavisada, responde a mensagem, passa e a pessoa tem acesso à sua caixa de correio e, eventualmente, a outras coisas também, porque uma falha muito comum é você repetir a sua senha e usuário em vários lugares. Aqui uma outra mensagem, fazendo passar pelo Ministério Público Federal, e tem uma intimação que você precisa ir obrigatoriamente. Mas se você olhar quem mandou a mensagem, não tem nada a ver com o Ministério Público Federal. Se você olhar onde que é o site do Ministério Público Federal, está lá, o mpf.mp.br. Não tem nada a ver com quem mandou a mensagem. Há outras formas também de reconhecer uma mensagem desse tipo. Geralmente elas têm um link, onde você tem que clicar para ver a mensagem tão importante que eles mandaram para você. Se você simplesmente passar o seu mouse ou o seu dedo sobre o link, vai aparecer qual que é o endereço real para onde você está indo, lá no rodapé do seu navegador. E aí você vai ver que, mais uma vez, esse endereço não tem nada a ver com o Ministério Público Federal. E isso assume diferentes formas. Você ganhou um prêmio numa campanha do nosso cartão de crédito Tabajara, então clique aqui para participar. O clique aqui vai para um outro endereço, não tem nada a ver. Ou a Maria mandou uma foto para você, olha, a nossa foto ficou linda, estou com saudades. Pega um nome comum, você nem sabe quem é a Maria, mas de curioso vai lá, clica e baixa um código malicioso para o seu computador. Ou está aqui um comprovante de depósito, fiz o depósito, olha aqui os dados. Tudo mentira. Então, por conta disso, o spam realmente é uma praga no correio eletrônico hoje em dia, então nós temos vários instrumentos anti-spam. Então, o próprio governo federal, na CGI.net, no cetic.br, ele tem aqui ferramentas de anti-spam e uma cartilha de como que você reconhece e evita o spam. E nós temos aqui também o quatrocantos.com, que é um site brasileiro dedicado a identificar aquelas mensagens de boatos e correntes para que você, ao receber, tenha um local onde você pode verificar se é verdade ou não. Para concluir, algumas recomendações básicas sobre a etiqueta do uso do correio eletrônico, a chamada netiqueta. Então, procure ser claro e breve em suas respostas. Nem todo mundo está com tempo sobrando para ler todos os e-mails com mensagens longas. Não repasse mensagens que não sejam de sua autoria. Sempre identifique a autoria da mensagem. Se a sua lista permite o envio de anexos, não abuse, tente compactá-los ou deixe num disco virtual. Não use letras maiúsculas. Dentro da internet, o uso de letras maiúsculas equivale a gritar.
Então, quando você escreve tudo em letra maiúscula, você está gritando com a outra pessoa. Não seja agressivo, evite mensagens preconceituosas e seja simpático. De repente, numa lista de discussão, a coisa começa a esquentar, o clima começa a esquentar um pouco, tente dar uma acalmada, use lá umas brincadeiras os emoticons como aqueles, piscando, sorrindo, gargalhada. Olha, eu estou falando isso aqui, mas eu estou brincando. Não leva a sério, não. E o abraço aqui no final. São alguns dos mais comuns. Em síntese, o que nós vimos hoje foi um pouco da história do correio eletrônico, os protocolos, provedores de serviços, os clientes de e-mail, as estruturas das mensagens, e um pouco da questão do uso do correio eletrônico na colaboração, seja individual, seja por listas de e-mails, o problema do spam e alguns conceitos da netiqueta no uso do correio eletrônico.